Então, Isaías capítulo 11, verso 1 ao verso 10, diz assim: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações, a raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Oremos. Senhor, nós te pedimos, agora que lemos a tua passagem, a tua palavra, pedimos ao Senhor que fales aos nossos corações e que, através do teu Espírito, a ação bondosa do teu Espírito, tenhamos a compreensão, ó Deus, desta passagem. Que o Senhor assim nos edifique e nos faça observar com grande atenção a esperança que o Senhor Jesus nos trouxe ao vir ao mundo e que ainda, Pai, a temos na sua segunda vinda. Abençoa assim, ó Deus, o teu povo e a exposição da tua passagem, da tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como vimos nessas últimas semanas, o profeta Isaías viveu em dias de densas trevas. Tanto o povo como também o rei Acás, rei de Judá, naqueles dias. E a história de Judá, tão sombria por conta dos pecados que o povo cometia e que também o próprio rei cometia, diante de toda essa experiência de trevas e de pecado, dois reinos se organizaram para invadir Judá e possuir aquela terra. O reino da Samaria e o reino da Síria. Enquanto eles estavam em acordo e se organizando para invadir a terra de Judá, Deus ofereceu ao rei Acás um sinal de que livraria o seu povo diante daquela iminente guerra e invasão dos seus inimigos. E fez parte dessa promessa de que Deus haveria, além de julgar o povo de Judá por causa das suas iniquidades, por causa dos seus pecados e também do seu próprio rei, Deus haveria de, no tempo oportuno, livrar o povo de Judá de terríveis calamidades provocadas pelos seus inimigos, usando um outro reino, o reino da Síria, que destruiria os reinos da Samaria e também o reino da Síria. O profeta já havia dito o que aconteceria naqueles dias. No capítulo 10, por exemplo, nós temos a clara informação de que Deus haveria de fazer o reino da Síria cair. E esse reino, ele não teria mais poder, não submeteria o seu povo mais à opressão. Os capítulos 11 e o capítulo 12 de Isaías descrevem para nós o surgimento de um reino,
num cenário de desesperança, a terra de Judá devastada, os reinos destruídos, aparentemente não tinha o que esperar. Então, o profeta inicia aqui no capítulo 11 e no capítulo 12, um capítulo curtinho, o capítulo 12, descrevendo como a esperança ressurgiria no meio de todo aquele cenário. Um rei haveria de vir, trazendo um reino justo, poderoso, que estabeleceria a paz, e o povo então teria a sua esperança atendida. Meu objetivo aqui nesta manhã é mostrar como Deus está aqui, usando o seu profeta para trazer esperança ao povo, mostrando a vinda desse Redentor, mostrando a vinda deste rei, e como o reino deste rei haveria de estabelecer para sempre a paz entre o povo e a paz deste povo com Deus. E ao fazer isso, a minha expectativa é também de fortalecer a nossa esperança quanto à segunda vinda do Senhor Jesus. O profeta Isaías, naqueles dias, estava apontando para o dia em que este rei haveria de vir. Caberia ao povo, portanto, confiar nessa promessa. Mais ou menos 700 anos depois, ele veio. Jesus nasceu, trazendo e inaugurando o reino de Deus na terra. Ele sofreu, ele padeceu, ele foi morto, ele foi sacrificado na cruz e está hoje à destra de Deus Pai. E a palavra de Deus nos traz profeticamente a promessa de que ele vai voltar. O Senhor Jesus voltará. E nesse dia que o Senhor Jesus voltar, o seu reino será plenamente estabelecido na terra. E nunca mais haverá entre nós tristeza alguma, violência alguma, corrupção alguma ou qualquer influência do pecado. Então, esta passagem, ela aponta para duas grandes promessas. A primeira promessa da vinda de Jesus, que já aconteceu, mas também a sua segunda vinda, porque ele virá, e quando ele vier, nós veremos todas estas promessas que nós veremos aqui agora, sendo cumpridas de modo pleno. E exatamente diante dessa informação bíblica que eu espero aqui fortalecer a esperança da segunda vinda do Senhor Jesus. Eu dividi esse texto em 5 partes. No verso 1, nós veremos quem é esse rei que haverá de vir. Nós vimos no capítulo 7 a promessa de que ele deveria ser chamado de Emanuel. No capítulo 9, nós vimos que esse menino, ele seria maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz. Agora nós vemos no capítulo 11 outras descrições a respeito desse menino. Quem será? Verso 2, o que terá? No verso 3, o que fará? No verso 4, verso 1, quem será? Verso 2, o que terá? Nos versos 3 ao verso 5, o que ele fará? Nos versos 6 ao verso 9, o que trará? E no verso 10, o que receberá? Vamos responder cada uma dessas perguntas olhando para o texto, começando pelo verso 1. Verso 1 diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Isaías acabara de pronunciar a destruição da Síria, o que aconteceu com as forças combinadas, tanto da Babilônia, Média e também da Pérsia, por volta do ano 609 a.C. Capítulo 10 de Isaías, verso 7, diz assim: porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Síria num só dia. É um anúncio da queda do rei da Síria, do reino da Síria. Ele já havia anunciado que Judá ficaria devastada também pelos seus inimigos, em Isaías capítulo 6, verso 11 ao verso 13, que dizem assim: então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo.
mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como um terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. O profeta já havia dito o que aconteceria com Judá. Judá ficaria devastada, mas um toco ficaria ali. E essa seria a semente, como diz o texto, de uma grande e nobre árvore genealógica, que cobria todo o Israel com seus ramos. A linhagem do rei Davi aparentemente parecia extinta por causa das guerras e inúmeras mortes. Com tantas guerras, com tantas mortes, o cenário indicava que não havia sobrado ninguém da linhagem de Davi. É como se um povo fosse extinto. Esse cenário ilustrava um campo de morte cheio de troncos cortados, como árvores sem a glória das suas copas e dos seus frutos. Tudo apontava para a ausência de um rei e da esperança de um reino forte, mas justamente diante disso tudo vem a promessa de Deus. E essa promessa diz: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Ele viria da linhagem de Davi, portanto, com o direito de reivindicar o reino e de também reinar. Em Mateus 1, capítulo 1, verso 1, Mateus 1, 1, diz que Jesus, ele é o filho de Davi, ele vem na linhagem de Davi, e ele, portanto, cumpriria as promessas de Deus na aliança que o próprio Deus estabeleceu com Davi. Lá em 2 Samuel 7,16, nós lemos assim: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Jesus é aquele que vem na linhagem de Davi, cumprindo a aliança que Deus havia estabelecido com o rei Davi. Em Isaías 9, 7, nós lemos: para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Em Jeremias, capítulo 23, verso 5, vemos que esse Messias daria frutos, isto é, prosperaria e beneficiaria outros. Olha o que diz Jeremias 23, 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. O que nós vemos aqui é essa promessa de que, daquele cenário de aparente desesperança, Deus haveria brotar um ramo, o filho de Davi, da linhagem de Davi. Ele seria, portanto, o renovo para o povo. Agora, o que este menino teria? O que ele teria corresponde aqui à sua capacidade, verso 2. Claramente o texto informa que a raiz de Jessé terá sobre ele o Espírito Santo. E aqui nós temos uma descrição, na verdade, 7 descrições a respeito do Espírito Santo. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. O Espírito Santo seria a capacitação de Jesus, desse Messias, desse menino que haveria de nascer. O Espírito Santo seria aquele que daria a ele poder, que daria a ele sabedoria, ao homem entre os homens, para realizar toda a vontade de Deus e cumprir as suas promessas. Isso ocorreu de modo público em Mateus capítulo 3, versos 16 ao verso 17, quando o Espírito Santo repousou sobre Jesus como uma pomba na ocasião do seu batismo. Essas 7 descrições do Espírito Santo descreveriam o ministério do Messias, caracterizado pela absoluta sabedoria, totalmente isento de falhas e seguramente justo. Ele vem como renovo na casa de Judá, e sobre ele repousaria o Espírito Santo, descrito aqui com estas palavras: Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conselho, fortaleza, conhecimento e de temor do Senhor.
Por causa de todas elas, o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quem é esse menino? Ele é da linhagem de Davi, com direito ao trono. O que ele teria? Teria o Espírito Santo sobre ele, o capacitando a cumprir todas as promessas que Deus havia estabelecido na aliança com Davi. O que ele fará? Versos 3 ao verso 5. O que ele fará corresponde ao seu caráter. Quero destacar aqui duas questões importantes. A primeira, verso 3, a parte A. Verso 3, a parte A diz: deleitar-se-á no temor do Senhor. O Messias obedeceria ao Pai com profunda admiração, confiança, obediência e adoração. Observamos nos versos 1 e 2 a indicação das três pessoas da Trindade. As três pessoas da Trindade. O rebento, o Espírito do Senhor, e agora no verso 3, que ele vai se deleitar no temor do Senhor, se referindo aqui ao Pai. Jesus cumpriria a vontade do Pai pela capacitação do Espírito. Temos aqui o contraste deste menino com os reis de Israel e de Judá, que abandonaram a palavra de Deus, mas o Messias teria prazer no temor do Senhor em completa obediência. Segunda coisa que esse menino faria e fez, verso 3, a parte B ao verso 5, ele seria um rei justo. Diz o texto, a parte B do verso 3, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Como governante, o Messias julgaria o mundo, mas não seria como um juiz comum. Não seria como um juiz comum, pelo contrário. Os juízes daquela época eram juízes corruptos, sujeitos a subornos, mas este julgaria conforme o conselho da Trindade, e não agiria só, porque diz o texto que ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Ele está aqui dentro do contexto da Trindade. Os necessitados e os pobres não seriam oprimidos por ele, como aconteceu debaixo do governo dos reis ímpios. Pelo contrário, os oprimidos, eles seriam amparados, seriam confortados, seriam libertos. Os líderes humanos julgam de maneira injusta, mas o rebento, a raiz de Davi, o broto que nasce aqui do tronco, se referindo ao Messias, viria para julgar com equidade, viria para julgar com justiça. Seu reino, portanto, seria caracterizado pela retidão e também fidelidade, como se fossem partes integrantes das suas vestes, da sua honra, como diz aí no finalzinho do verso 5, a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. A justiça faria parte como da sua própria honra, a honra que ele carregaria consigo mesmo. Quem é esse menino? Filho de Davi, com direito ao trono. O que ele teria? O Espírito Santo sobre ele, o capacitando. Descrito aqui com 7 palavras. O que ele fará? Ele teria e teve deleite, prazer no temor do Senhor e haveria de vir como um rei justo. Agora, verso 6 ao verso 9, o que ele trará. Um rei justo só pode garantir a paz e só pode trazer a paz para o seu povo. Diz os versos 6 ao verso 9, o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá a palha como boi,
A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aqui nós vemos que este rei justo, trazendo um reino justo, garante a paz ao seu povo. A violência e o mal não existirão no reino de Cristo. Os animais selvagens serão mansos, até mesmo o mais sagaz animal, o mais mortal deles, não representará qualquer ameaça para as crianças pequenas. Nós nos lembramos aqui do ambiente do Éden, onde havia uma completa harmonia do homem com o restante da criação e do homem com o próprio Deus. Cristo, ao vir, ele está resgatando de um modo ainda mais perfeito aquilo que nós vamos ver, por exemplo, em Isaías 65, que ele estaria trazendo, criando novos céus e nova terra. O que vemos, por exemplo, no capítulo 20 de Apocalipse, na visão que João teve do final dos tempos. Fruto, resultado do reinado de Jesus Cristo. Ele vem trazendo um reino justo, e debaixo de um reino justo, a paz. E aqui é demonstrado como os animais selvagens, os mais violentos, eles estarão em completa harmonia e paz com o homem. O que ele vai receber? Verso 10. Os gentios e judeus estarão no reino de Cristo. Naquele dia recorrerão às nações, não aqui se referindo a Judá apenas, mas as nações, é plural. E a compreensão do povo, tanto nesse período como também nos dias de Jesus, é que haviam dois povos no mundo, o povo judeu e o povo gentio. Além do povo judeu, que ocupava apenas aquela parte sul da Palestina, o gentio era todo aquele que não era judeu, ou seja, o restante do mundo. E aqui, profeticamente, o que Jesus vai receber? Os gentios virão diante dele. Recorrerão às nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será a morada. Ele será glorificado não apenas pelo povo de Judá, mas por todas as nações. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, que nesta vinda de Cristo todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E lhe darão glória, e lhe darão louvor, e reconhecerão de fato que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E Ele vem em cumprimento justamente destas promessas. Gentios e judeus também buscarão Jesus Cristo. Se sua primeira vinda foi gloriosa, a segunda será infinitamente mais. Em Apocalipse capítulo 5, nós vemos João dizendo no verso 9, dizendo: e entoavam novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Se referindo à obra de Jesus Cristo. Esse é o contexto do capítulo 5. Todos os povos haverão de se curvar diante do Senhor, do filho de Davi, a raiz de Davi, e haverão de oferecer a Ele a glória que é digna de receber. Algumas considerações finais, irmãos. Primeiro, vimos aqui que a esperança do povo jamais pode ser superada pelas aflições da vida terrena. Jamais pode ser superada pelas aflições da vida terrena. Por mais que tenhamos que passar por aflições, nós nunca podemos perder a esperança. Aquele povo estava passando por terríveis aflições. A terra estava devastada por causa das guerras. Aparentemente não havia nenhuma esperança. E dali o Senhor trouxe esperança para o seu povo, porque Ele cumpre aquilo que Ele promete.
Por mais que você tenha que enfrentar aflições, por mais que você tenha que enfrentar na vida tristezas profundas, lembre-se que a nossa esperança nunca morre. A nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. Segundo, aprendemos que se ela se limita apenas às coisas dessa vida, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, somos os mais infelizes de todos os homens. Temos que aprender a olhar para além das experiências terrenas. Aquilo que o Senhor nos prometeu e que é muito mais importante e que seguramente satisfaz todas as nossas reais necessidades, não pode ser encontrado aqui nesta vida. Não pode ser encontrado aqui nessa experiência terrena. Somente no Senhor Jesus por ocasião da sua segunda vinda. E é exatamente nele e nesta ocasião que se encontra a nossa verdadeira esperança. O dinheiro não satisfaz isso, o emprego não satisfaz isso, a família não pode satisfazer isso, os estudos não podem satisfazer isso, as oportunidades que nós procuramos nessa vida não podem satisfazer realmente a nossa verdadeira necessidade. A nossa verdadeira necessidade só pode ser atendida e suprida na pessoa do Senhor Jesus por ocasião da sua segunda vinda. E é por esse dia que nós esperamos. Está aí a nossa verdadeira esperança. Uns têm prosperidade, outros não têm prosperidade. Uns têm alegrias, outros não têm alegrias. Mas todos nós estamos diante de uma promessa de que quando o Senhor Jesus vier, Ele estabelecerá para sempre um reino justo e todos terão paz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Para todos nós que sofremos os danos do pecado. A nossa esperança não está limitada e não pode estar limitada às coisas dessa vida. Terceiro, a profecia relacionada à raiz de Davi possui duas perspectivas, como eu já disse. Do seu nascimento, quando ele vem inaugurando o reino de Deus entre os homens, e em segundo lugar, segunda perspectiva, na sua segunda vinda, estabelecendo a plenitude desse reino para sempre. Jesus é o Messias prometido. Ele veio e temos a segurança de que o seu reinado é um reinado de paz com Deus. Ele vem estabelecendo paz entre nós e o nosso Deus. Hoje estamos aqui cultuando a Deus como resultado da obra de Jesus Cristo. Ele reina no meio do seu povo. João já tinha visto isso no capítulo 1 de Apocalipse. Ele se volta para ver com quem falava com ele, com voz como voz de trombetas, como voz de muitas águas. E o que ele vê? Jesus no meio dos candeeiros, tendo na sua mão direita as 7 estrelas, se referindo aos 7 pastores das 7 igrejas da Ásia. E Jesus no meio dos candeeiros, Jesus está no meio da sua igreja, e Ele cuida da sua igreja, Ele reina no meio do seu povo. Ele mesmo disse para os seus discípulos, quando ouvirem dizer, o reino de Deus está ali ou está acolá, não acrediteis, porque o reino de Deus está em vós. Ele reina no meio do seu povo, e Ele veio cumprir as promessas de Deus, e Ele está cumprindo cada uma dessas promessas. Deus sempre cumpre o que promete. Portanto, podemos confiar na esperança que Ele nos dá, mesmo quando enfrentamos e temos que enfrentar a morte. Diante da morte, nós não podemos entrar em desespero, porque a morte para nós não é o fim. Paulo disse, em Filipenses capítulo 1, que para ele morrer é lucro, porque tendo que enfrentar a morte, ele estaria com o Senhor. A morte não é o fim para o cristão. Pelo contrário, é o início de uma vida eterna na presença de Deus, desfrutando plenamente de tudo aquilo que Ele prometeu. Onde não havia esperança, Deus renovou a esperança do povo. E diante desta mensagem, precisamos nos lembrar que Jesus está para vir, e nós não podemos perder a esperança. Ele virá, e quando Ele vier, Ele estabelecerá para sempre o reino de Deus entre todos nós, e teremos paz na presença de Deus, longes completamente de toda a corrupção que o pecado nos trouxe. Que louvemos a Deus e adoremos ao Senhor pelas suas promessas. Oremos.